Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA. E Valnice Milhomens, aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para alimentar seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos aí diante de uma série poderosa, O Poder do Jejum. Vamos começar nossa série com o primeiro episódio, Transformando a Sua Vida. Como é que o jejum pode mudar a sua perspectiva? Então, nós vamos já começar a perguntar sobre a origem do jejum. De onde veio o jejum, a origem histórica e bíblica do jejum? O que é o jejum? Ok, o jejum é a prática da abstinência voluntária de alimentos, em primeiro lugar. No hebraico significa tapar a boca, deixar de comer. No entanto, pode ser também uma abstinência de água ou de algum tipo de alimento, ou até mesmo das mídias sociais. E a origem do jejum ela é muito antiga. O jejum está presente nas civilizações antigas, já no Egito, e mesmo entre as culturas gregas, como Pitágoras, que gostava de jejuar para ativar a mente. Então, muito presente, não é algo novo, mas quando olhamos para a Bíblia, já no Antigo Testamento, vamos ver a presença bastante frequente, por exemplo, com Moisés subindo ao monte por 40 dias e 40 noites, retornando depois. E, além disso, os judeus, até o dia de hoje, têm vários dias de jejuns. O jejum principal é o chamado Yom Kippur, que é um dia quando ele se abstém de água e de comida. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a prática do jejum é algo normal. Para os judeus, já nos tempos de Jesus, 2 vezes por semana eles costumavam jejuar. Jesus começa seu ministério jejuando. Os discípulos de João também jejuavam. E no livro de Atos vamos ver uma frequência muito grande, porque tudo era precedido pelo jejum. Paulo, outras perguntas vão vir por aí, né? Mas é interessante que sempre ele está ligado à busca de uma conexão com Deus, ou com o divino, com o sobrenatural, ou uma clareza de mente, a busca de uma agudez mental maior. É por isso que vemos o jejum até entre religiões orientais, porque querem se conectar. Porque quando a gente está comendo muito, né, a mente fica meio embotada. Quando se abstém de alimentos, nossa mente é mais ativa, nosso raciocínio é mais claro. Então, algo muito frequente. Quais são os tipos de jejum que existem, que nós podemos fazer? Nós poderíamos citar, em princípio, 3 tipos de jejum. O jejum normal, que é o jejum normal, é uma abstinência de alimento, mas não de água. Isso é chamado normal. Você deixa de comer, mas não deixa de beber. O absoluto, e esse jejum absoluto é mais raro, não se come, não se bebe. No caso de Moisés, por exemplo, ele não comeu nem bebeu, mas temos que entender que o jejum de Moisés foi no nível do sobrenatural, não é normal. O jejum de Jesus, por exemplo, teve água. O texto diz apenas que ele não teve sede, ele teve fome. Por quê? Temos o número maior de dias sem água, é o de Esther, mas havia uma sentença de morte. Então é um caso bastante extremo. E existe o que é mais comum, que é o jejum parcial, como no caso do jejum de Daniel. Hoje é muito comum o jejum intermitente. Tornou-se bastante comum esse tipo de jejum, ganhou muita popularidade. Por ser, talvez, ele tem muitos benefícios. Existem várias abordagens sobre este tipo de jejum que você pode, suponhamos, você jantou às 18 horas
e vai pelo menos 16 horas no dia seguinte, deixando uma janela de 8 horas para alimentar. E depois, ok, um dia com menos caloria, ou até mesmo 24 horas. Os benefícios do jejum intermitente, até a listei aqui, incluem perda de peso, melhora de sensibilidade, a insulina, promoção de autofagia, um processo de renovação celular que pode ajudar na prevenção de doenças. E temos o jejum de dias alternados, que alguns dos intermitentes também fazem. Ok, um dia sem comida. Outro dia, ou pelo menos com menos calorias, 500, né? E outro comendo normal. E o jejum de 24 horas, aí zero. Vamos dizer que você jantou às 18 de hoje, só vai jantar às 18 do outro dia, que é muito comum. E muitas vezes as pessoas estão fazendo esse jejum como intermitente, mas por benefícios físicos ou até mesmo intelectuais, mentais, em épocas da necessidade de muita concentração. Mas existe também o religioso, e vamos encontrá-lo em várias religiões. Temos, por exemplo, o Ramadã, são 30 dias de jejum que os muçulmanos fazem, e os dos judeus, como já falei. E existe o jejum prolongado. O jejum prolongado, nós vamos pensar em 3 dias, 5, 7, 21, 30, 40. Não se ultrapassa os 40, porque Jesus, por exemplo, teve 40 dias, teve fome. O que é essa fome? Não é aquela fome que você deixou de comer hoje. Ah, estou com fome. Isso aí não é nada de fome. Isso é porque o seu estômago está habituado àquela hora a comer. Então vem os espasmos. A verdadeira fome é quando você consome todas as reservas que você tem. Aí entra autofagia. Então começa a comer as células. E essa dor é na boca do estômago. Você tem que comer, porque senão você vai entrar no processo de inanição. Uma pessoa normal, com uma boa saúde, pode fazer um jejum desses, mas nem todos, evidentemente, podem. Então, aí são os tipos de jejum. E algumas pesquisas sugerem que esses jejuns prolongados têm um efeito, às vezes, positivo em relação às células cancerígenas, pode trazer bastante saúde. Eu já fiz todo tipo de jejum, já fiz de 40 dias, eu sei exatamente o que é a fome, porque eu já provei o que é a fome, essa de você ficar com o estômago ali, e você come um pouquinho, daqui a pouco volta aquela fome, mas você supera bem se você é saudável. Maravilha! E o jejum, ele pode ter benefícios para a saúde? Para a saúde física? Ah, claro! Em muitas culturas, o jejum é uma parte das tradições religiosas e espirituais. E a ciência moderna começou a explorar os benefícios físicos e o potencial para a saúde. Eu me lembro que, porque quando eu voltei de África, eu entrei inclusive, eu escrevi esse livro aqui, O Jejum e a Redenção do Brasil. Estava vendo, esse aqui é uma segunda edição, mas eu estava vendo aqui que a primeira edição foi em 94. 94, 95. Eu cheguei em 85, então eu já era, desde que eu cheguei, aliás, eu já cheguei, já fui direto para um lugar de jejum. Ah, mas o povo criticava demais. Ah, mas você não é possível, vai ter problema. Era horrível uma pressão, porque as pessoas achavam que se você vai jejuar, você vai adoecer e vai acontecer um monte de coisas. Aí chegou a ciência, né? Chega a ciência, não, olha, agora todo mundo hoje é aconselhado a jejuar, tem o povo jejuando não por motivos espirituais. Então, evidentemente, e há 3 principais, eu anotei aqui 3, você tem outras aí que você pode trazer, né, como médica, e um mundo de coisas que eu vi nos seus apontamentos, mas eu vou citar só 3, você pode, com muita propriedade, falar destes benefícios físicos, porque é muito importante. O primeiro é a perda de peso, isso ocorre por quê? Porque o jejum ajuda a regular os hormônios que influenciam o apetite, como a grelina, a leptina. Estudos demonstram que práticas como o jejum intermitente, que alterna períodos de alimentação e períodos
leva à queima de gordura, mas também ajuda a preservar a massa muscular. E as pessoas podem experimentar uma série de melhorias na saúde geral, como diminuição de risco de certas doenças, como diabetes, doenças cardíacas. Segundo, melhora da saúde metabólica. Então, primeiro, perda de peso. Quem não quer perder uns quilinhos, né? Só quem não está precisando, mas mais pessoas precisam. Durante o jejum, o corpo passa a utilizar a gordura armazenada. É a primeira coisa que ela vai comer, como fonte de energia. E isso pode levar a quê? Redução de níveis de insulina. E com a diminuição desses níveis de insulina, o corpo torna-se mais eficiente em metabolizar a glicose, reduzindo assim o risco de resistência à insulina e diabetes. Então, pesquisas também sugerem que o jejum pode ajudar a reduzir os níveis de triglicerídeos e do colesterol, o LDL. E terceiro, que vou ficar aqui, você pode avançar, é a prolongação da longevidade, a promoção da longevidade. O jejum, quer viver mais? Jejue. Estudos realizados em modelos animais, muitas vezes associados à prática do jejum, estão aí dizendo que, verdadeiramente, o jejum tem esse benefício físico de melhorar toda a nossa disposição, nosso metabolismo e até mesmo a nossa existência, a nossa energia. Eu sei de experiência própria que realmente o jejum... Eu sempre fiz jejuns por motivos espirituais, mas os benefícios físicos que eu colhi foram muito grandes. Então, eu sei disso, até mesmo a questão de ter uma idade biológica bem inferior à cronológica. Eu sempre trabalhei muito, dormi pouco. Eu tinha um cansaço que era crônico, eu ia aprender a conviver com ele. Mas depois de um jejum prolongado de 4 anos, tudo foi embora, e o meu metabolismo mudou completamente, as minhas células foram renovadas, e eu sei que, mas não busquei, mas pela experiência própria, sim, somos beneficiados fisicamente. E eu diria que até não somente o corpo, porque, como disse na primeira pergunta, a questão até de os gregos, os filósofos buscarem uma consciência, realmente a condição física, a melhoria da condição física e metabolismo nos ajuda muito nos nossos sentidos espirituais, que se tornam muito mais aguçados. Maravilhoso! O jejum, além disso, né, ele pode perder peso, ajudar na redução de gordura corporal, então, além da perda de peso, na redução da gordura e aumento até da massa muscular, né? Ajuda muito também nessa parte da clareza mental. Ele ajuda na produção de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, da vontade de você realizar as coisas. E ele produz uma substância que a gente chama de BNDF, que estimula a proteção dos neurônios, a neurogênese. Então, você desenvolve novos circuitos neurais. Então, melhora, assim, o foco, a concentração. Então, se você... Hoje aí a gente está com uma síndrome de TDAH, né, gente? Pessoas que têm transtorno de ansiedade, que têm hiperatividade. Então, uma das coisas que ajuda muito a melhorar o foco e a concentração é o jejum. Ele ajuda muito a você ter clareza mental e melhorar o foco e a concentração. Além disso, o jejum ajuda na diminuição da inflamação do corpo. Então, você diminui a inflamação do corpo e o estresse oxidativo, e todos os sintomas que as pessoas se queixam hoje em dia são decorrentes da inflamação. Então, cansaço, falta de energia, queda de cabelo, todas as ites, então dermatite, todas as inflamações vêm decorrentes da inflamação, constipação, então intestino preso, infecções de repetição. Isso tudo são em decorrência da inflamação do organismo, estresse oxidativo, que libera também bastante radical livre e faz a gente ficar cheio de toxinas. E, como você falou, o jejum promove a longevidade porque ele renova, ele faz uma renovação. Ele faz a promoção da saúde celular. Então, ele renova nossas mitocôndrias, que são as células lá dentro, são as organelas dentro da nossa célula que estimulam a produção de energia.
Então, vai renovar essas células e ajuda a renovar a nossa saúde celular. Realmente promove um processo que a gente chama de autofagia. É como se fosse limpa as células velhas, ruins, e renova e deixa as células novas. Então, realmente, ele pode contribuir para vários benefícios, além de prevenir várias doenças. Então, para a parte física, apesar da gente fazer espiritualmente, para a parte física também é muito bom. Eu também hoje não tenho muito tempo para fazer para a parte física, porque eu já faço para a parte espiritual, mas mesmo fazendo ele com os objetivos espirituais, nós recebemos todos os benefícios físicos. Agora eu quero perguntar sobre os impactos que o jejum pode ter na nossa saúde mental e principalmente na nossa saúde emocional. Ótimo. Um dos principais efeitos do jejum da saúde mental é a promoção da clareza mental e da concentração. Durante o jejum, o corpo experimenta uma alteração nos níveis de insulina e de glicose, evidentemente, resultando em quê? Uma maior utilização de ácidos graxos como fonte de energia. E aí essa mudança metabólica pode levar a uma sensação de quê? Leveza e clareza mental, permitindo que as pessoas se sintam mais concentradas em suas atividades diárias. E pesquisas também sugerem que o jejum pode aumentar a produção de neurotransmissores, como você falou, e produção como a dopamina. Isso faz com que o humor melhore, que a gente entra já no lado emocional, e uma maior sensação de motivação. Também pode desencadear sentimentos, o jejum pode desencadear sentimentos de irritabilidade, de ansiedade em alguns indivíduos. E a restrição calórica pode levar à flutuação dos níveis de açúcar no sangue, e o que pode resultar tonturas, fraquezas, mudanças bruscas de humor, afetando aí o emocional. Então as pessoas que não estão habituadas a jejuar podem sentir uma dificuldade maior de lidar com o quê? Com essas oscilações, com essa oscilação de humor. Mas, na prática do jejum, pode ser uma oportunidade de autorreflexão, autocuidado, autorreflexão pessoal. Muitas pessoas tiram o jejum como um momento de introspecção e buscando o quê? Reconectar suas emoções e pensamentos. Vamos ver, buscar a harmonia, porque ele nos leva à introspecção. Mesmo a fome, especialmente nos primeiros dias, porque se você faz um jejum prolongado, depois do terceiro, quarto dia, você já não tem fome, na realidade. E esse processo leva a uma maior autoconsciência de si mesmo e, inclusive, de sua relação com a comida, o que vai afetando e vai diminuindo o seu estresse. O jejum pode ajudar indivíduos a desenvolver uma relação mais saudável consigo e com a comida. Porque muitos que não estão habituados partem para o jejum, estão muito presos à comida. E quando sentem essas mudanças de humor, mas ao mesmo tempo uma clareza mental, eles tomam uma consciência maior. E assim, eles podem observar a partir do jejum métodos e princípios e padrões mais saudáveis de saúde, porque sempre que você sai deste jejum, você vai sair mais tranquilo, menos estressado, com mais paz, e você vai ter mais condições de perceber, eu posso ficar sem comer, eu venci. Então, tudo isso afeta o seu mundo emocional e o seu mundo mental. Agora, pensando lá na Valnice de 50 anos atrás, quais são, né, os principais desafios enfrentados por alguém que está começando a fazer jejum? Mas quais foram também os principais desafios que você enfrentou quando você começou a fazer o jejum? Um dos desafios mais evidentes do jejum é o desafio da fome. Muitas pessoas experimentam sintomas de fome intensa, esse é o primeiro. Outro é o impacto psicológico do jejum. A relação com a comida frequentemente é complexa e pode ser exacerbada pela privação da comida. Muitas pessoas
relatam realmente se sentir instáveis, irritadas, enfim. Além disso, comportamentos compulsivos, sentimentos de culpa, e existem as questões sociais, sobretudo se você está jejuando, onde todo mundo está comendo, você é uma dona de casa que está cozinhando para as pessoas, ou você tem eventos sociais, é realmente muito difícil. Agora, começando a jejuar, você vai me perguntar, minha experiência de jejum, eu não fui educada no seminário, ninguém falava de jejum. Eu jejuei uma vez, foi um 7 de setembro, que ficamos orando na igreja o dia todo, a igreja promoveu aquele dia de jejum, e eu resolvi ficar o dia todo e não comi, só. Mas aí em África, sim, cheguei, todo mundo foi embora, eu era a única missionária, única. Chegou o comunismo e todo mundo, e prendia todo mundo, e o pessoal da igreja, todo mundo foi embora, sumiu. Todo mundo sumiu e eu fui aprender como ouvir a Deus. Queria aprender a ouvir a Deus, porque eu fui aprender no seminário que Deus só fala pela palavra, né? Só pela Bíblia. E foi nessa experiência que eu fiquei quieta, peguei uma caneta, um papel. Queres me dizer alguma coisa? E ele me deu 2 palavras sobre mandar uma oferta para alguém, não vou entrar nessa, mas a terceira diz, para eu jejuar todos os sábados lá no templo da igreja do Dondo. Ora, Moçambique quente. Aquele salãozinho tem aquele teto de zinco que quando o sol bate cozinha seus miolos. Ok, eu fiquei, será que foi Deus que falou? Eu não tinha certeza. Eu estou querendo saber, quero que eu aprenda a ouvir Deus. Será que foi Deus? Foi. Aí eu fui. Ai, que horror. Eu me sentia tão cansada, tão esgotada. Essa foi a primeira sensação. Primeiro desafio é vencer esse cansaço. Hoje eu sei o que é. Hoje, com toda a experiência posterior, eu sei que isso é porque você começa a liberar as toxinas. Mas eu sabia lá de nada, não li nada sobre jejum, senão na Bíblia que jejum. Ok, mas eu fui, aí depois eu recebi, como eu recebi daqueles pastores, o retorno do que precisava e a quantia que eu mandei, não, foi Deus. Então, se foi Deus que falou os 2 primeiros, foi Deus que falou isso. E perseverei. E então, de repente, eu vejo mudanças. Um dia eu saio do culto com 4 pessoas e lá vem um rapaz, ao fechar a porta, e eu morava na beira, eram 36 quilômetros, ele estava lá e caiu de joelhos. Eu disse, o que aconteceu? Você nunca mais veio? Ai, hoje eu cheguei e peguei o Novo Testamento, tive o impulso de vir, mas eu sou um pecador. Eu disse, o jejum funciona. Era só um dia por semana. Aí depois eu passei pelo batismo do Espírito Santo sozinha e tudo, e Deus me mandou renunciar tudo na vida, junta e volta ao deserto sem ninguém. Aí eu fui entrar no jejum. Era um jejum pequeno, 3 dias. Mas acho que no segundo dia eu acordei e estava no chão, desmaiei. Eu não comi, não bebi, ninguém me ensinou nada. Eu levantei de supetão, desmaiei. Ok, aí depois eu fui para a África do Sul. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu renunciei junta, vou para lá, não sei nada do meu futuro. Aí fui para um jejum de 14 dias. Aí já foi mais simples. Aí eu tomava meio copo de suco de uva, o resto era água. 3 vezes por dia. Não vou contar as experiências daí, mas essa foi o início do jejum. Aí quando Deus me manda para o Brasil, eu vou direto a um lugar de jejum por 30 dias. E depois o ministério que eu começo no Brasil é baseado em jejum. Eu saía para jejuar. 30 dias, por aí vai. Sozinha. Depois comecei a introduzir jejum coletivo com o pessoal. Vamos jejuar 3 dias, vamos jejuar 7.
porque eu vivia pregando de um lugar para o outro, eu precisava de me refazer. E aí estava o motivo de eu entrar nesses jejuns, refazer-me, porque o povo, você orando, expulsando demônio, orando por enfermos, todo mundo puxando de você. Então eu não queria ver gente, eu queria estar sozinha com Deus. E sempre levava lá um diário, tal, o que Deus vai falar. Então foi assim que eu comecei. E o desafio, realmente a gente vai vencer. Nesse período já era aquela coisa, você, cuidado, olha o jejum, vai morrer, vai ficar fraco. Mas nada de fraco, eu terminava, me lembro quando terminei o jejum de 40 dias, fazer o exame de sangue, tudo perfeito, maravilhoso, lindo. Vocês olha aí. Quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter, então, ao iniciar um jejum, sendo que ela nunca fez? É fundamental entender que o jejum não é adequado para todos. É a primeira coisa. Ninguém vai jejuar porque acha bonito. Ah, porque você quer imitar alguém. Não. Primeira coisa que... Porque a pessoa tem que ver a sua saúde, se há algum problema preexistente, como diabetes, como transtornos alimentares, como problemas cardíacos. Então, tem que ter sabedoria. Às vezes você precisa de uma orientação de um nutricionista, de um médico, de um acompanhamento, sobretudo se é um jejum um pouco mais prolongado. Uma consideração importante ao começar o jejum é escolher o tipo. Que tipo de jejum? Qual é o tipo mais apropriado para mim? Se eu nunca jejuei, eu devo começar com um tipo de jejum intermitente, em que, ok, você comeu às 19 horas, vamos assim dizer. Então, na manhã seguinte, você não toma café, almoça. Então, você vai fazendo um jejum transitório. Tem que prestar atenção aos sinais do corpo quando começa. Por exemplo, se você é natural sentir fome, mas a gente tem modo de driblar isso aí. Você vai perguntar como? É você usar uma água morna com as gotas de limão. Ela então acalma os espasmos, entende? Você não vai ter. Se é muito importante, por exemplo, a hidratação. Mas se você vai entrar no jejum mais prolongado, meu conselho, e o conselho médico, para que você não tenha problemas, até porque Deus nunca vai pedir algo que venha nos prejudicar. Às vezes as pessoas não têm sabedoria, e porque você pode entrar no jejum e depois ficar doente. Porque não bebe. Você tem um jejum de 3 dias sem água, mas em casos extremíssimos, porque o nosso corpo é composto mais por água. Jesus jejuou bebendo, né? A gente sabe, porque não teve sede, porque o nosso corpo é composto por água. E é muito importante até porque, e eu vou entrar aqui num aspecto, você não fez essa pergunta, mas está dentro disso aqui, porque é importante que você tenha paciência e seja consistente para se adaptar. Tem que ter uma mente aberta para analisar o corpo. O nosso organismo, ele só faz 2 coisas: digere e elimina. Se eu estou comendo, ele está envolvido em digerir o que eu comi. Quando ele termina o período de digestão, ele começa então o processo de desintoxicação. Se eu nunca dou uma folga, quer dizer, estou comendo toda hora, nem terminei de digerir uma coisa, já comi outra. Então ele não tem brechas para poder expelir essas toxinas, e elas vão se acumulando no corpo. É de onde vem depois as artrites, tudo isso. Por quê? Porque o corpo vai acumulando as toxinas no tecido conjuntivo. O que é isso? Você pega um pedaço de carne lá de um boi, não tem aquela pelezinha branca? Ok, essa aí é a... Então, vai se acumulando ali. Quando não tem mais espaço, vai para onde? Para cá. E quando você para de comer, você vai jejuar. Você para de comer, se você é carnívoro, se você come tudo que não presta, tudo que é coisa processada, você está envenenado no seu sistema. Aí, quando você começa a jejuar, começa o processo de
eliminação. E os rins têm que filtrar. Aí onde você sente dor de cabeça, sente tontura, vai desmaiar. É horrível, porque é muito forte, porque o seu organismo vai expelir. Então, se você está tão assim, não comece logo, você vai patinar. Então, vá devagar. Vá devagar. Eu aconselho que você comece a eliminar com uma semana pelo menos antes, essas coisas fritas, batata frita, ovo estrelado com manteiga, com não sei o quê, com sorvetes, essa loucura de veneno, e vá mais frutas, mais legumes, e bebendo bastante para se preparar. Aí sim você precisa deste preparo para poder enfrentar o jejum. Então, esses cuidados são necessários. Maravilhoso, maravilhoso. Então você, se nunca jejuou, né, se não sabe como jejuar, então teve aí nesse podcast todas as dicas para você iniciar o seu período de jejum e ter realmente um momento com Deus, fazer o jejum que tem um benefício não somente físico, mas também espiritual, mental e emocional. E nós vamos continuar na nossa próxima série de jejum, né? Nessa série O Poder do Jejum, no nosso próximo episódio. E até mais. E se você tiver alguma dúvida sobre o jejum, escreve aqui nos comentários que nós teremos muito prazer em responder. E também compartilhe essa live com alguém que você conhece, que quer saber mais sobre o jejum, que tem dúvidas do jejum, que precisa jejuar. Tenho certeza que essa pessoa será muito abençoada. E até o próximo episódio. Quem é você? E em quem você quer se tornar? Certamente você veio ao mundo com um propósito divino. E Deus tem um projeto para transformá-lo em um líder de transformação, em alguém que fará diferença em sua geração. Quem fala é Valnice Milhomens, diretora do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Estamos aqui para dizer que o nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé tem o propósito de formar líderes transformadores, líderes cheios do Espírito Santo, líderes formados da Palavra de Deus, a única que tem poder para libertar, transformar e levar-nos a um crescimento de um degrau, outro degrau, na semelhança de Cristo Jesus. Nosso curso, um curso de 4 anos, no nível de bacharel em teologia. Nós entramos em uma parceria com a Fatim, reconhecida pelo MEC, então queremos dizer que o nosso instituto também pode lhe dar o diploma reconhecido, você terá mais uma graduação para o seu currículo. No fim do curso, você estará recebendo tanto o diploma pelo Instituto Bíblico Palavra da Fé, quanto pela Fatim, reconhecido pelo MEC. E assim você poderá demonstrar que teve uma formação sólida, porque diferente do que existe no mercado, a nossa formação inclui espírito, alma e corpo. Pensamos na pessoa de uma forma integral, não apenas uma cultura intelectual, embora não desprezemos o intelecto, pois Deus nos deu intelecto para ser usado, mas sarados, libertos de preconceitos, libertos de rejeição, libertos de cadeias e cheios do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade, matrículas abertas, e será uma alegria, um prazer e uma honra ter você como aluno do nosso instituto. Bênçãos plenas e que Deus possa usar a sua vida de uma forma como Ele sonhou. E Ele quer que você seja verdadeiramente um líder que fará toda a diferença em nossa geração.